seja muito bem-vindo ao Running Talks. E hoje nós estamos no 7º episódio e eu estou com a minha amiga Paola Carrijo. Oi, pessoal! Oi, meninas! E com a Babi. Oi, Babi! Oi, Pari! Oi, pessoal! Oi, Paola! Oi! Hoje a gente tem um tema muito interessante, seja para quem está começando na corrida ou para corredores já, que são um pouco macaco velho, que é o maior medo de todo mundo, se lesionar. Putz. E como que a gente faz para evitar, né? Durante a corrida, lesões, estiramentos, enfim. Hoje vai ter um bate-papo super legal. Eu tô aqui tirando assim, ó. Sai de mim. Acho que ninguém quer, né? Ninguém quer. E olha, quem é que está aqui conosco para falar? Eu vou até ler, porque assim, não é tão fácil você falar. É um currículo. Olha coisa. Só. Ele é médico do esporte, médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, médico na modalidade atletismo nos Jogos Olímpicos Rio 2016, médico do time Brasil nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. É o doutor, amigo Paulo Putinelli. Nossa, que emoção! Seja muito bem-vindo. Só a cafeína para proporcionar. Energia! Energia! Realmente eu estou lisonjeado de sentar com 3 pessoas tão importantes, mulheres empoderadas. Exato, Muito feliz. isso E, somos. Paulo, depois desse vasto currículo, ele ainda é triatleta, amador. Conta pra gente como você começou no triatlon. Boa, eu comecei no triatlon em 2012, então já passo aí dos 10 anos de triatlon. A minha história no esporte veio um pouco antes de infância, nadador, e depois comecei a correr. E aí foi só arrumar uma bicicleta e mergulhar de cabeça no triatlon. Então faz aí uns 10 aninhos já que eu tô nesse embate. E no meio, né, os corredores que estão iniciando, ou até quem já tem um acompanhamento há mais tempo, qual a importância que você acha de ter realmente um médico do esporte auxiliando esse atleta? Legal, Paula. Então vamos lá, já começou a sabatinada. Tô gostando desses pontos diretos. A importância do médico do esporte, ela independe do nível esportivo do indivíduo. Então, seja a pessoa que está começando a correr, seja o atleta amador que já tem uma prática e está procurando melhor performance, ou até, inclusive, atletas profissionais, mesmo porque a importância do médico, ela se inicia para a avaliação global da saúde, para ter certeza que está tudo bem com o seu coração, com o seu pulmão, enfim, com todos os sistemas do seu corpo, para você começar a praticar atividade física. Por quê? O exercício físico, a corrida, qualquer atividade física, ela é um desafio. Você vai se desafiar, vai colocar o seu corpo a um nível de estresse diferente e você precisa ter certeza que está tudo bem. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto da atuação do médico do esporte é ajudar nesse embate, nessa ideia de melhorar a performance, de buscar um desafio, buscar um objetivo específico. E aí o médico do esporte também tem essa função. É isso. Muito. Entenderam? Sim. Boa. Ou seja, né, todos devem buscar. Exato. Eu sei que você cuida de vários esportes, mas como aqui a gente tá running talking, né? Uhum. Qual que são as principais lesões dos corredores? Eu começo de baixo para cima ou de cima para baixo? Por aquela que a gente estava falando agora há pouco. A dela, um, talvez. assim. De repente, os corredores iniciantes, existe um padrão assim mais comum de observar neles? Legal. A corrida, ela tem peculiaridades, ela é um esporte que tem algumas peculiaridades quando a gente fala de lesão. Tá. Por quê? Na grande maioria dos esportes, de maneira geral, as lesões musculares são muito comuns. Mas na corrida, por conta da gente não ter tanta desaceleração, mudança de direção, a questão mais envolvida com lesões são as tendinites. Então, é muito comum a gente ver tendinite. E aí, eu brinquei dessa questão de cima para baixo ou baixo para cima, porque a gente tem praticamente lesões comuns em todas as articulações. Começando, por exemplo, do pé. A gente tem as faceites plantares, que é lesão na face plantar, que é aquela lesãozinha chata. Também. Vamos lá, eu vou falar, vocês falam. Vamos ver se a gente gabarita todas as lesões. Eu não. Não, vocês têm que ser exemplo, vamos lá. Não, já tratei, cuidei. Melhorei. Facete plantar, tendinite do calcâneo, então Essa calcanhar. Ótimo. Dudu, sim. Dudu já teve? Já. E aí, no calcanhar, é interessante que a gente não tem, por exemplo, tantas torções de tornozelo. A gente tem lesões de torção de tornozelo traumáticas, mas na corrida não é tão comum, né? Às vezes, em outros esportes, por exemplo, tênis, futebol, que tem essas mudanças de direção, é mais comum. A gente passa para o joelho. Pata de ganso,
Tendinite da pata de Não, ganso, já tive. que é uma dor na Ih, região ó. medial, assim, de dentro do joelho. E a famosa síndrome do trato iliotibial, que é aquela lesão do lado do joelho. É? Essa é muito comum, muito comum. Agora, quadril. Quadril a gente vai Quadril. ficar uma meia hora aqui, mas a gente já estava tô, falando já tô. dela. Piriforme, tendinite do piriforme, é muito comum. E todas as tendinites dos músculos do glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo. Já. E uma outra que é bastante comum, mas pouco diagnosticada ou pouco observada e cuidada é tendinite do ilho-psoas, que é um músculo que a gente tem que liga o abdômen à parte inferior, interno. que passa dentro do quadril. É o famoso filé mignon, né? É um músculo aqui interno que é muito comum de ter lesão em corredor, principalmente para quem não fortalece o core. Então, acho que a gente vai falar de... que a pessoa sente? Sim. Porque eu realmente nunca ouvi falar nessa lesão. Onde que ela sente a dor? Quando Sente tá? no quadril e às vezes muito na região inguinal. Então tem muita gente que chega no consultório com diagnóstico aperta aqui. de Eu tendinite tenho de uma dor adutor, aqui, por assim. exemplo. E aí você aperta mais dentro da região do abdômen, você tenta encostar e tem algumas manobras que a gente tenta expor mais o músculo e aí a gente encontra. Então é muito comum lesão de ilho-psoas, é um músculo pouco falado, mas essencial, crucial, porque ele é responsável pela flexão do quadril. Então, a gente usa muito essa articulação durante a corrida, porque a corrida ela é uma sucessão de saltos, exato, e de agachamentos unipodais, ou seja, você agacha com uma perna, depois agacha com outra e salta. Então, isso ativa muito o quadril, é bastante comum e tem que cuidar para não ter lesão. E a canelite? É verdade. Eu tava Porque esperando a canelite, meu Deus. eu tava focado nas tendinites então vamos... Canelite é um assunto que a gente pode gravar um running talk só sobre ele. Só sobre canelite. Acho que muita gente pergunta, né? É Eu um tive tratado. muito no começo da Misericórdia. corrida. É um tratado. Vamos lá. A gente tem o osso, né? Então, a gente tem a canelite é uma lesão, uma inflamação da pele do osso. Então, a gente tem o osso e a gente tem uma pele que chama periósteo, que cobre o osso. Não é bem uma pele, mas só para entender, é uma camada que cobre ali o osso. E a tíbia, ela, ao contrário do que parece, ela não é um osso plano, né? Ela não é um osso reto, ela é um osso um pouquinho curvo. Tem uma certa concavidade. E quando a gente corre, faz essa sucessão de saltos, a gente tende a fazer uma pressão nessa concavidade da tíbia, ou seja, a gente começa a pressionar ela. E se a gente não tem uma musculatura fortalecida, se a gente não dá importância para um tênis correto, se a gente não ajusta a questão das evoluções das cargas de treinamento, a gente gera uma sobrecarga nessa face, nesse ponto, nessa pele, e isso gera inflamação, que aí a gente conhece popularmente como canelite. Ou seja, é uma inflamação desse periósteo. O nome médico chama periostite, que também talvez você já tenha ouvido falar. E, uma vez não tratada, ela pode evoluir. Aí evolui, então uma periostite pode evoluir para um edema ósseo, um edema de medula óssea, que pode evoluir para um edema do córtex, do osso, e chegar na fratura por estresse. Que significa quebrar. Que quebrou o osso. Ou pode seja, ela quebrar, vai... né? Essa inflamação entrando. da pele, do Sim. periósteo, vai para dentro do osso até quebrar. Aí a pessoa fala, tô com fratura por estresse. O osso realmente quebrou. Quebrou. Tem um traço de fratura. Eu já tive. Evoluiu pra fratura por... E não é exclusivo da tíbia. A tíbia é bastante comum na Sim. corrida, mas a gente tem descrito aí inúmeros lugares que podem ter fratura por estresse. E aí talvez o fim da linha e não tem como, tem que parar, tem que tratar, e é um tratamento longo, chato, que envolve também outros fatores, né? Então, não é só a questão da sobrecarga de treino. Tem a questão da alimentação, do Sim. sono, enfim, todos esses parâmetros que a gente olha e que, do ponto de vista médico, é extremamente importante. E na canelite, eu tenho uma curiosidade, né? Já ouvi falar sobre, gostaria da sua opinião. Tem algo relacionado com a pisada, né? Com a entrada do pé durante a corrida, ou não tem relação? Pode ter relação, mas tem mais relação principalmente com a biomecânica de corrida. Envolve a entrada do pé,
mas a gente sabe que a entrada do pé não é um ponto principal, e sim a biomecânica que pode favorecer essa sobrecarga, ou seja, Sim. pode aumentar essa sobrecarga. Por exemplo, um fato bastante interessante, que fica aí já uma primeira dica, é a pessoa que faz a entrada do pé muito para frente. A gente chama de overstride, né? Que é indivíduo que coloca o pé lá na frente quando... metro e 80. Muita perna, não né? sei, É eu muita faço perna. isso. Mas corre muito rápido. Val, corre rápido. Né? Corre rápido, eu sei. A gente sabe. Ela corre Eu rápido. sei. Nós sabemos. Uma vez ela me passou numa corrida, eu falei, Te passei? Passou, eu falei, nossa, me passando na corrida do arrastão, lá do Marcos Paulo. Eu falei, meu Deus, olha você, que legal. Muito bom. Só tô perto de feras aqui, Paola, Val. Hoje os velozes e furiosos. Os foguetinhos. Minhas inspirações. Elas Ah, que inspiram. legal, as minhas também. Bom, voltando, o que a gente tá falando mesmo? Do avanço. Do overstride, da- exato. O ponto de aterrissagem assim, o melhor ponto de aterrissagem é no centro do corpo, ou seja, a gente tem que colocar o pé mais ou menos no nosso eixo do nosso corpo. A gente até pode esticar a passada, mas a hora que ela aterriza, ou seja, a hora que ela bate no chão, é o ponto ali central. E é muito legal, tem infinitos vídeos na internet disponível, por exemplo, dos quenianos e de pessoas, dos profissionais, como eles fazem isso com maestria. Sim. E é muito legal ver esses pontos para entender e, principalmente, muitas vezes, buscar ajuda profissional. Sim. A gente tem bastante gente que cuida disso, que se dedica a olhar a biomecânica, corrigir, ajustar, fazer educativos. Então, os treinadores também passam muitos educativos. Inclusive, a dona Val estava fazendo educativo hoje lá na... Sabe? Você fez educativo? A sua assessoria estava lá fazendo educativos. Não, eu não tava. Ah, você já foi direto para a corrida. Eu tava atrasada. Ah, boa, Então, mas eu, tava, eles são muito bons. eu fico muito Puxa, feliz, assim, porque no Ibira, que é onde eu corro aí com bastante frequência, eu sempre, cada vez mais eu vejo as assessorias Eu gosto demais. investindo nisso, né? Sim. Não é uma perda de tempo, em si, Sim. investimento na questão de mobilidade, Com flexibilidade certeza. e alguns educativos ali que são extremamente importantes. E fazem toda a diferença, né? Na qualidade do movimento, enfim. Exato. Eu gosto. E, doutor, na prática, assim, o que acontece com o nosso corpo quando a gente tem alguma lesão? Bom, vamos lá. Que legal. Bom, É. só perguntas... Vocês se prepararam, né, meninas? Clara nela, né? Vocês ontem foram... Então, isso aí são Tiro na perguntas que a canela. gente lida todos os dias, Ah, que legal, praticamente. que legal. E aí a gente... E é legal, né? Ter um respaldo, assim, pra gente responder até com porque mais a gente propriedade. vive, né, na corrida, mas também é muita curiosidade. O pessoal Sim. realmente fica... Mas o que acontece, então? Legal. E até a gente pensa isso, Sim. né? Nossa, essa dor, o que tá acontecendo? Sim. Boa. Então, vamos lá. A ideia do treinamento esportivo, ou seja, se você começa um programa, um ciclo de treinamento, a ideia desse ciclo é te gerar algum estresse mecânico, biológico, fisiológico, ou seja, o próprio processo de treinamento, ele gera microlesões na sua musculatura, ou seja, ele te coloca num estado acima do limite atual, né? A ideia é te colocar um pouquinho mais para cima, seu corpo se adaptar, enfim, você ir evoluindo e aumentando essa curva de melhoria de desempenho. E isso é o natural, mas tem momentos que a conta ou a balança ela pende mais para um lado de lesão. Então, o que acontece é que essas microlesões musculares, tendíneas ou ósseas, elas passam um pouco da conta, e isso gera uma inflamação maior ou gera uma quebra de fibra muscular intensa ou muito grande. Enfim, a gente perde um pouco a mão desse equilíbrio. E aí esse processo inflamatório gera dor, né? Então, um ponto importante dessa nossa questão é você entender a sua dor, entender o seu corpo. Isso é muito importante. Exato. E saber que, primeiro, você vai sentir algum incômodo durante um treino. Então, a gente faz um treino intenso, um intervalado, um treino de tiro ou mesmo um longo. A gente sente cansado e, às vezes, sente dores pontuais. E é difícil diferenciar uma dor que é natural de uma dor que é lesão. Dor de esforço, dor de lesão. Exato, exato. E aí tem essa educação da dor, né? Então, quais são as dores que preocupam? São as dores que elas demoram muito a passar. Então, você faz um treino,
passa aí o dia todo e você continua sentindo dor. Um outro ponto interessante é você sentir dor ao repouso, independente do seu atividade física, ou seja, Sim. você não treinou no dia e isso está te incomodando. Ou ainda, você durante a prática esportiva, essa sua dor ser limitante. De, não estou conseguindo treinar. Não tô conseguindo fazer força, Exato. não tô conseguindo mexer. Está mudando a minha biomecânica. Todos esses sinais de alerta são pontos interessantes que aí você precisa procurar ajuda. Precisa passar num fisioterapeuta, precisa passar num médico, precisa fazer uma soltura, enfim. Precisa se mexer, ou falar com o seu treinador e falar, olha, estou sentindo alguma coisa estranha. Porque, principalmente quem está começando, esse feeling é muito menos acurado de quem como vocês três, como nós, eu também tenho uma certa experiência de falar, isso aqui eu sei que é mais ou menos o que eu costumo sentir, de isso aqui está estranho. Isso aqui pode me tirar dos treinos e tal. Para quem está começando, é zero noção, né? A pessoa acha que, inclusive, é uma superação o fato dela estar sentindo muita dor e continuar, né? De conseguir terminar, ou se inscreveu para uma prova e, eu vou terminar, e aí termina muito machucado, né? Exato, Val. E assim, tem esse ponto dos iniciantes de não saberem o que é normal e o que é alterado, e a dica é peque pelo excesso, né? Então, é melhor você saber que está tudo certo do que remediar e a hora que chegar ter um problemão e perder a sua prova. E também tem a questão dos mais experimentados, os mais experientes, de ter medo de procurar ajuda e ser tirado do treino. Isso de falar muito com o treinador, comum, né? O que acontece, por exemplo? Beleza, você foi no médico e falou, você está lesionado. A pessoa pode correr? Ou é melhor ela segurar a onda? É uma pergunta complexa, assim, mas a gente precisa, para bater o martelo, precisa de analisar alguns parâmetros. Então, por exemplo, o grau de lesão, de maneira geral, assim, uma lesão estrutural, o indivíduo não vai treinar, pelo menos corrida. Se a gente falar de corrida, a gente vai ter que tirar ele da atividade física, porque faz parte do protocolo de tratamento a gente retirar o estresse que causou aquela lesão. Mas, puxando a sardinha para o meu lado, um médico do esporte ele tem um conhecimento mais amplo de buscar alternativas. Sim. Então, você não pode correr, mas você pode nadar, você pedalar. pode fazer o deep running, que é aquela questão de nadar, de correr numa piscina. A gente tem agora mais acessível a questão daquelas esteiras antigravitacionais, que o indivíduo consegue correr sem tanto impacto, ou vai fortalecer, vai fazer fisioterapia, que na própria fisioterapia, acho que quem já teve uma lesão que precisou fazer fisioterapia mais prolongada, sabe que a fisioterapia é um baita treino. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que a fisioterapia, ela tem que fazer parte do treinamento. Se você vai para uma prova longa, vai encarar 21, né? Às vezes você fala maratona, não, 21, ou mesmo 10. Começou a correr, a fisioterapia faz parte do treino. Colocar uma sessão, sem dúvida, no mínimo. Mas é estilo preventivo, né? A gente costuma ir só quando já tá complicada a situação. Mas o pessoal pensa muito em fisioterapia assim, eu vou tratar, mas todos os dias a gente sofre as microlesões. Né? E além de fortalecer na fisioterapia, a gente entende melhor o movimento, né? Quando a gente está fazendo. Então, as muito fibras, importante. às vezes ele passa a mão ali e você sente que a fibra está indo pro lugar, né? Tem até um trabalho de fisioterapia muito legal, que é consciência corporal, né? Sim. Então, tem muito paciente que, na sessão de fisioterapia, ou mesmo na consulta médica, fala ativa o core, por exemplo. Aí a pessoa não entende, ela não tem a consciência corporal de, por exemplo, fazer uma contração do abdômen. E isso... A fisioterapia pode ajudar. Já dá uma travada, né? A lombar também, enfim. Isso é um trabalho muito legal de você ter consciência e entender o seu... Porque a gente falando assim, e a gente já tem uma certa experiência, parece meio óbvio, mas tem muita gente que nunca teve muito contato com atividade física, e de repente... Graças a Deus, uma hora falou, vou começar a treinar, eu preciso me movimentar por vários motivos. E é muito legal. E aí, a gente precisa contar para essas pessoas que, num primeiro momento, é legal, você coloca o tênis e sai para correr. Mas, em algum momento, logo, num prazo curto, você precisa começar a procurar essas ajudas
porque você vai começar a querer alçar voos mais ousados. Exatamente. É uma coisa meio automática, né? A pessoa já começa a correr, ela já começa a gostar e já quer aumentar. Então, foi boa essa tua dica de pode começar, mas logo procura alguém, porque aí ela vai ser indicada pelo lugar certo. E para quem pratica esportes, é frequente isso. Se eu praticar o esporte, eu preciso entender que em algum momento isso vai acontecer, porque eu já ouvi falar isso. Assim, que você começou a corrida, um esporte mais intenso, em algum momento ela vai chegar. Aí eu fico assim... A lesão? A lesão. Bom, é um risco intrínseco ao esporte. E é muito legal, um exemplo que acho que fica bem claro, é a gente olhar para os atletas profissionais e verem que eles se machucam. Uhum. Então, se um atleta profissional que tem tudo muito bem controlado, muito bem organizado, assim, ele é o exemplo a ser seguido e ele se machuca, isso traz para a gente a ideia de que, mesmo que você faça tudo certo, você ainda corre o risco de se machucar. Então, a gente parte de um risco determinado. E se a gente começa a fazer alguns pontos, tomar alguns cuidados, esse risco ele vai diminuindo, mas ele nunca vai ser zero. Então, assim, a nossa ideia é sempre, olha... Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, fazer trabalho de mobilidade, flexibilidade, fortalecimento, para tudo ir diminuindo o risco. E aí é muito comum eu ouvir no consultório assim, mas e se eu não fizer? Ou se, eu não consigo, tal. Tudo bem. O único ponto é que você corre mais risco de colocar tudo a perder, enfim, ou se lesionar, porque isso para mim é muito claro, de que a pior coisa que pode acontecer pra gente, que pratica atividade física, que gosta desse estilo de vida, é se machucar. Porque... A lesão é o bicho-papão do corredor. Meu Deus! Esportista, né? Total! É muito triste. Mas tá muito pesado esse convite. Então, isso que eu ia falar. Tá tão pesado, a gente tá ficando com tanto medo que conta pra gente assim, beleza, a pessoa não quer se lesionar. O que ela pode fazer proativamente pra evitar essa lesão? Boa. É uma boa conversa. Então, vamos lá. Acho que a primeira dica é respeitar o processo. E essa dica é a dica de ouro, no sentido de ter a consciência individual da sua história, de todo o seu legado, e não se comparar com as outras pessoas e olhar e falar, nossa, mas a Val fez sub-3, os meninos correm pra caramba. Não. Vai por partes, respeita a sua história e respeita o seu treinador. E se você não tiver um treinador, ponto 1, procure um treinador. Essa é a primeira dica, porque essa pessoa, ela tem um conhecimento técnico, ela fez faculdade, ela estudou para isso e ela pode te orientar. Então, não pegue planilha da internet, acho que não é... Você pode, no começo, como a gente falou, você está começando... Porque às vezes tem gente que não tem condições, assim, né? Exato. Tem pessoas que realmente falam assim, olha, eu não tenho condição. Aí eu falei, olha, pega então uma planilha que tem alguns treinadores deixam disponíveis ali, né? Para que você comece, iniciante. Exato. E aí você vai olhar, ele vai falar aquele movimento. Um dia de corrida, aliás, um pouco de corrida, 2 minutos correndo, 2 minutos de trote, que é o ideal, né? Caminhando, né? E pelo menos tem aquelas paradinhas, sabe? Então, correu num dia, descansa no outro. Sim. Porque tem gente que começa todo dia, né? Então, é melhor você, de repente, ter mais ou menos um mapa do que não ter nenhum, né? Exato. E então, assim, essa questão do treinamento e da evolução é muito importante, até porque, como você disse, a pessoa fala, eu quero correr 10 quilômetros. O que eu vou fazer? Vou correr 10 quilômetros. Tipo, no primeiro dia. E aí nunca mais correu. Nunca mais assim, voltou. É um processo longo de começar a caminhar e principalmente ter o hábito. Eu acho que para quem quer começar a correr ou quer começar a praticar alguma atividade física, primeiro crie o hábito. Né? Olha, então todo dia eu vou separar esse horário, esse tempo da minha agenda, 20 minutos, meia hora, o que conseguir, para praticar atividade física, e aí começa mais lento, caminhando, e depois começa a colocar corrida. E aí procura o treinador, então esse é o ponto. E o segundo ponto é respeite o que o seu treinador falou, né? Ou o que a planilha falou, porque... Isso é muito difícil, difícil, muito hein? comum. Mas eu tava me sentindo tão bem. Não era pra você fazer isso. Eu sempre falo que, assim, não queira surpreender o seu treinador e mostrar pro seu treinador quão forte você está, porque, assim, ele... Desrespeitando o trabalho dele. Ele conhece dele. gente muito mais forte que você não é o melhor atleta dele.
Então, assim, ele não vai falar, nossa, olha essa pessoa. Que paulada. Eu pedi 5 quilômetros de trote leve, ela fez 15 no pau. Pelo contrário, ele vai ficar bravo, vai te puxar a orelha. Então, assim, e treino leve é tão importante como treino de tiro, treino, assim, são equivalentes e tão importantes quanto num processo. Uma terceira dica é procure profissionais, se você tem disponibilidade, se você consegue, que vão te ajudar. Então, procure um médico para saber se está tudo bem com a sua saúde, para fazer esse acompanhamento ao longo do processo, fisioterapeuta e, principalmente, fortalecimento. Eu acho que fortalecimento é algo que as pessoas não dão o devido valor e é o primeiro que as pessoas matam, assim, no sentido de, não tenho tempo. Tá, mas você tem tempo para correr, não tem tempo para fortalecer? Vamos negociar isso aí. E, de maneira geral, porque as pessoas também não gostam muito de ir para academia, né? Corredor não gosta muito porque não carrega tanto peso igual... Eles falam passa que cansa vergonha, a perna, né? Vou cansar a perna e outro dia eu vou correr com a perna cansada. É Sempre bem tem uma isso. desculpa. Mas e a vergonha de não conseguir montar ali um negócio. Eu já vou de camiseta de corredora. É isso. Porque aí... Mostrar Aí eu já não passo essa vergonha. Exato. Você já sabe que eu sou franga. Acho que as pessoas até confundem, né? O fortalecimento com a hipertrofia. Não necessariamente precisa ser um treino de hipertrofia, mas algo que seja complementar à prática da corrida, né? Perfeito. Assim, a ideia não é hipertrofiar, é fortalecer, né? São valências diferentes, assim, são treinos diferentes. Sim. O treino do pessoal que treina musculação é um treino de hipertrofia, é outra questão. Outra vibe. E aí o fortalecimento ele é importante, sim, primeiro para prevenir lesão e segundo para performance. Por que não? A gente quer melhorar e eu acho que o fortalecimento tem a ver. São esses os principais pontos. Organizar o calendário, olhar para uma prova e se dedicar, eu acho que isso é o que a gente mais gosta, é o que a gente acho que fala 24 horas. Né? Esse ponto é até legal de abordar, porque as pessoas têm a tendência de fazer todas as provas, né? A gente também faz um pouco disso. Mas ter as alvos, né? Vou focar mais a minha performance naquelas provas e usar as outras de uma forma secundária durante o planejamento. Perfeito. Acho que as pessoas falham muito nisso, né? Até para ter um momento de... Eu acho que tudo na vida é como uma montanha-russa, né? Ter nossos altos e nossos baixos e a gente poder dar uma descansadinha no baixo também. Acho que o corpo exige isso, né? A gente falou de performance, né, dona Val? Pouco tempo atrás. Sim. Não, eu acho que tem essa coisa, né? De você querer performar o tempo todo e ninguém performa o tempo todo. Não tem como. Né? Você tem momentos que você... paga o preço. Você vai estar no máximo. E o treinador prepara a sua planilha pensando nisso, né? Por isso que é importante falar em que provas você vai estar... o que você quer fazer. Mas sabe qual o problema? Tem um negocinho chamado rede social, tem um negocinho chamado Strava. Mas... E aí a galera pira nesses negocinhos. Os fiscais de Pace. O que aconteceu nessa prova? Nossa, você não pegou pódio? Né? Mas você quebrou. Então tem essa cobrança esse lado interna. B, né? De querer estar voando o tempo todo. E, na verdade, não é assim. Porque a gente vê... O que a gente tem que entender é que a gente vê um retrato de alguma coisa. E, às vezes, você viu que aquela pessoa, naquele momento... Nossa, uma performance super intensa. Mas você não viu que ela passou 2 anos se preparando para aquilo. Né? E aí, não foram 2 anos intensos na paulada o tempo todo. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta, então... Não. E, assim, sempre olhando para os profissionais, a gente vê muito isso, né? Eles não performam o tempo todo. E tem provas que eles não vão tão bem e fazem não o melhor tempo da vida. E tá tudo bem. E tem uns que eles abandonam, Exato. Né? Chega no meio, vê que não era o dia, ele nem termina. Ele para no meio e ok. Não se desgastar, né? E pra nós é meio assim, né? Nossa, mas parou no meio, assim, né? Não terminou. Assim, aquele meio que não era. Por isso tem o ciclo olímpico, né? A gente fala muito do ciclo olímpico, o ciclo do mundial, porque assim, são 4 anos que a pessoa vai se preparar especificamente para aquele dia. E ele é um profissional. Imagina a gente, amador, que tem todas essas outras questões de vida aí, querer performar todas as provas. Não faz muito sentido. Eu acho que tem que ter uma prova-alvo. E aí, quando a gente fala de prova-alvo, também quanto tempo, quantas provas-alvos você consegue no ano. Aí depende da sua rotina, depende dos outros pratos que você precisa equilibrar. Isso é muito importante. uma equação complexa aí de ajustar. Paulo, quanto tempo depois de uma prova-alvo, de uma prova que você se dedicou ao máximo, você pode voltar a treinar? Boa. É uma boa pergunta. Isso varia
primeiro, do histórico do atleta, segundo, da prova que ele fez e principalmente da questão pessoal de como ele se sente. Então, tem muita gente que quer treinar no outro dia. E tudo bem treinar no outro dia ou treinar... Mas, assim, é um treino completamente diferente, muito mais leve. Outras questões, assim. Então, por exemplo, falando termos práticos. Eu fiz uma maratona. Quanto tempo vai demorar para eu conseguir voltar a um ciclo de treinamento? Olha, eu falaria pelo menos umas 4 semanas. Então, eu vou ficar 1 mês sem treinar? Não, você pode treinar no outro dia. Assim, o melhor, para ser sincero, seria você pelo menos dar 1 semana, 2 semanas, assim, de escape mental, assim, sabe? Porque só quem vive um ciclo de maratona sabe como é fisicamente e mentalmente estressante, pesado, né? No sentido de, tem alguns momentos no pico do ciclo que você vive aquilo, né? Tem o casamento, tem alguma coisa social, você já, vou... Hoje longão, 30 quilômetros. Exato. Você precisa desconectar, eu acho importante. Alguma coisa você vai ter que abrir mão, né? Não dá para fazer tudo. E não dá para fazer 2, 3 maratonas em sequência querendo performar e querendo atingir o seu máximo de performance. Diria ali, um atleta bem experimentado, uma maratona por semestre é talvez o máximo que o indivíduo consiga performar olhando para os profissionais, né? Você vê. Isso. A gente olha, vamos pegar o rei, o Kipchoge, ele faz uma maratona por semestre, né? Em alto rendimento, buscando até o Breaking Two, assim, foi um negócio que demorou um bom tempo, assim, um ciclo de 4 meses, tem toda... Primeiro ele não conseguiu, aí ele ficou no nervoso, na força do ódio, aí ele se preparou uns 2 anos, aí ele falou, agora ou nunca. E o Breaking Two para ele pode ser completar a maratona para muita gente, ou pode ser correr a 6 de ritmo, 4 horas e 10, enfim. Cada um no seu nível. Exatamente. Cada um tem o seu... máximo, cada um tem o seu esforço máximo. Exatamente. Esse é o objetivo, né? Paulo, e overtraining, né? A gente falou do que fazer, o que você faz para evitar uma lesão, e o overtraining. Quais são os sinais de que... Porque o overtraining também é quase que um início de indo para uma lesão, né? Sim. Se você escutar já o overtraining, o que é isso e quais são os sinais? Legal. Eu acho bem didático representar isso como uma balança, né? Então, a gente tem do lado da balança os treinos, que pesam essa balança, e o contrapeso seria você se alimentar, dormir bem, se hidratar, enfim, ter essa questão da saúde, né? Fazer uma fisioterapia. Exato. Tudo que envolve você se reestabelecer desse peso aqui, que é o treino. E o overtraining é uma sucessão de erros no sentido de você pender muito mais para o treino e não conseguir ajustar isso aqui. E aí pode ser ou porque esse está muito pesado, ou porque você não está conseguindo equilibrar colocar peso nesse aqui. Então, são esse desbalanço, né? E o overtraining tem muita relação com a alimentação, muita relação. No sentido de você não se alimentar corretamente, não fornecer a energia necessária para conseguir se reestabelecer. Porque o treino, ele é um estresse, então, para a gente recompor as fibras musculares que a gente tem, essas microlesões, a gente precisa de alimento. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de proteína, a gente precisa de gordura. E aí, o que eu mais vejo comum é a pessoa treinar muito e comer pouco. Sim. E aí, ao longo do processo, cronicamente, isso vai virar um overtraining. Os sinais de overtraining são não só sinais físicos, então tem questões mentais envolvidas, no sentido do indivíduo começar a se tornar mais irritado, uma labilidade emocional, ou seja, fica muito estressado, fica muito depressivo, sabe? Começa a variar muito o humor. Tem questões relacionadas ao sono, então começa a ter insônia. Enfim, vários sinais de que não está muito bom, principalmente com relação ao treino. Então o indivíduo fala, eu sempre estou animado para treinar, sempre acordo super animado e faz um tempo que eu não estou me reconhecendo. Eu vejo muito assim, o paciente chega e fala, eu estou sentindo que eu não sou mais eu, assim, sabe? Fala, opa, tá. Perdi alertinha. Meu tesão por ir treinar. E assim, essa vontade, esse gosto de treinar é algo que você tem que nortear, eu acho, sabe? Eu acho que, os seus motivos. Por que você treina, né? Por que a gente treina? Cada um tem que olhar e falar, eu treino porque eu gosto, eu me sinto bem.
Eu tenho porque eu quero comer bastante. Não é. O sorvetinho. O sorvetinho é bom, né? Então. Mas eu acho, esse é o ponto, assim, e lesões de repetição podem significar um overtraining. Então, o indivíduo sai de uma lesão, volta a treinar, machuca de novo. Fala, Nossa, opa, tem alguma... É isso muito importante. comum. É muito comum. Então, falando da forma biológica, o descanso é treino? O day off Nossa, é treino? demais. É muito bom, é muito bom. É importante e, assim, é muito ajustado com o treinador e isso tem que ser muito alinhado. O dia de folga, ele é muito bem-vindo, mas não necessariamente ele é crucial. Tem gente que treina direto sem descansar e tá tudo bem. Por quê? Porque tem treinos que são descansos. Tem treinos que são ali... Uma corridinha muito leve, uma bike. Né? Tranquilinho. E tem gente que... exato, natação é bom, uma bike, passeio, assim. Tem gente que precisa de off. Por vários motivos. Às vezes a pessoa sente bem um dia sem fazer nada. Tem gente que... eu preciso de um dia para me dedicar à minha família, ficar com meus filhos, enfim. Ótimo, vai lá. Isso dá para usar os outros dias como equilíbrio. Então, assim... E o descanso não é necessariamente só o day off, né? Então, o descanso envolve você dormir bem, por exemplo. Né? Você conseguir dormir 6, 8 horas por dia. Significa você estar mentalmente equilibrado, né? E você não ter aquela pressão de treino. Porque é muito também comum um indivíduo... sabe, ele coloca um peso num treino que você fala, cara, tá tudo bem, velho. Às vezes respira. Acorda assim, tem que, sei lá, acordar às 6 da manhã, acorda às 2, acorda às 3. Ai, não posso principalmente de teste, Sim. né? Quando é teste. Teste, exato. E a gente fala assim, não é... a gente falando aqui, nós não somos a perfeição, né? Porque eu também... várias coisas que eu falo aqui, eu também escorrego, né? Quem sou eu? Exato. A gente se identifica, na verdade. exato. Exatamente. Exatamente isso. E se tratando de lesões, mais uma vez, como que a gente pode identificar se é algo muscular? Boa. Quando a lesão ela é muscular, ela tende a ser longe das articulações, de maneira geral. Então, assim, tô com uma dor no meio da coxa. Opa, isso aí pode ser alguma lesão muscular. Então, assim, porque a gente sente muita dor articular, né? Isso no joelho. O joelho é um dos que sofre mais. Joelho, tornozelo, o quadril. Então, a lesão muscular, ela tem essa questão de ser mais ou menos longe das articulações. E uma lesão muscular, de maneira geral, ela acontece no meio do treino e é uma dor, assim, limitante, né? Então, muitas vezes o atleta sente rasgar. Fala, senti uma sensação de rasgar alguma coisa. Fala, opa, isso tem cara de ser lesão muscular. Eu já vi um vídeo do cara fazendo, tipo, supino, sei lá o quê. E aí ele tá lá fazendo a força, e ele faz... parece um elástico, assim, solta. E aí cai tudo. Caraca, o cara já põe dor. a mão aqui. Aí eu... É horrível. Essa lesão é uma lesão de desinserção do peitoral. Nossa. Mas é lesão de... não é de corrida, viu, gente? Sim, calma. É uma lesão de bodybuilder, de LPO. Também enfim, acontece. de musculação. Assim, eu lembrei do estourar, assim. Nossa. Parece elástico, né? Parece que é elástico, parece assim, Tem um corredor, assim, tem o mesmo mecanismo, só que do calcanhar, do tendão calcâneo, do tendão de Aquiles. Que é a síndrome da pedrada, chama popularmente, que parece que o indivíduo acha que ele tomou uma pedrada mesmo, assim. Caraca. Uma pedrada, alguém jogou uma pedra na panturrilha assim. dele. Porque ele sente uma dor subitamente, e aí tem que operar. Tem que ir lá, inserir o tendão de novo no lugar. Ou seja, pessoal, cuidado. Calma. Não assiste, que quebra assim. Quebra. Quebra, né? Ai... A gente está sob risco, né? Óbvio. Sim. Não estamos desenhando um cenário caótico, pelo contrário. Sim. É que a gente fala, não, vamos falar de lesão. A gente pode ficar também falando sobre os benefícios do esporte. Acho que também a gente conversa, muita curiosidade em relação a isso. Porque realmente eu acho que o pessoal começa muito no exagero. E aí depois vai falar, opa, eu nem sabia que isso existe. O pessoal não sabe que isso pode acontecer, né? E como saber se é uma contratura ou se é um estiramento muscular? Eita, essa pergunta é muito difícil. Essa é difícil. São mecanismos específicos de maneiras que a lesão se apresenta. As duas lesões são muito parecidas. A conduta frente a uma contratura ou um estiramento é muito próximo.
Porque, basicamente, na contratura, as fibras musculares, elas se contraem e ela perde um mecanismo de relaxamento. E o estiramento é quando a mola... Pensa no músculo como uma molinha que fica indo e voltando. Ela estica e aí ela perde o mecanismo de voltar à contração. Então, uma lesão é de contração e a outra de esticar, né? São lesões mais simples de tratar, no sentido que a gente não vê uma lesão estrutural. Se a gente pedir uma ressonância, por exemplo, um exame específico, a gente não vai ver quebra de fibra. Então, não é uma lesão muscular estrutural, que a gente chama. Aí, a conduta é retirar ali da corrida por pouco tempo, fazer fisioterapia, estabelecer um mecanismo de funcionamento e aí continuar treinando depois de 2 semanas. Aí depende do que aconteceu. Que é diferente da lesão mesmo, quando rasga, né? Quando a lesão, quando tem um coto, assim, tem um pedaço do músculo aqui, um pedaço do músculo aqui. Nem sempre é inteiro o músculo, como você falou, né? O peitoral inteiro. Às vezes é só algumas fibras. Aí é um tempo um pouco maior. Aí vai 6, 8 semanas. Aí depende do grau da lesão. Mas é importante você ter tocado esse assunto, tirando um pouco dessa diferença, mas essas contraturas e esses estiramentos têm muito a ver com a hidratação e alimentação. Ah, que legal. Tanto pré, durante, pós e ao longo do dia. Então, o indivíduo, às vezes... Muito bom você falar isso. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu corro 20 km sem levar uma água, nada. Eu. Também. Não quer dizer nada. Mas eu nunca pensei nesse ponto. Até quando ele falou do overtraining, eu já tive, e também eu acho que era um pouco disso. E agora que ele falou da lesão, eu também acho que as minhas lesões são um pouco disso. Então, é até bom essa conversa, a gente falando aqui, porque eu vou começar a me ligar mais nisso. Sim, um toque, até pro pessoal que tá vendo a gente, vendo, assistindo a gente, que às vezes é um detalhe, né? Que falta a gente fazer que muda a vida. Total. É um detalhe importantíssimo. Porque a gente pode pensar na contração muscular como uma fábrica que está funcionando ali no sentido de vou fornecer energia, o músculo vai contrair, aí ele vai relaxar, depois eu preciso fornecer mais energia para o mecanismo funcionar. Então, para isso, a gente precisa de hidratação e a gente precisa de alimentação. E se a gente não fornecer, e alimentação eu digo carboidrato, proteína, gordura, sal, sódio, né? Tudo isso é muito importante. Se a gente não fornecer esse substrato, todos esses pontos, o mecanismo simplesmente para, a fábrica entra em colapso. E isso pode ter essas microlesões um pouco mais sérias, que é a contratura, que é o estiramento. Então, assim, quando a gente vê uma lesão dessa, ou é por um movimento mais brusco, que na corrida não é tão comum, né? Então, por exemplo, se a gente pega no futebol é muito comum contratura e estiramento. Por quê? Porque a gente tem esses movimentos de desaceleração abrupta. O indivíduo freia muito rápido ou ele chuta e estica muito a perna e aí isso acontece. Na corrida não é tão comum, a não ser um treino de tiro que você vai passar ali, você quer se superar muito. Então, de maneira geral, essas contraturas e os estiramentos são mais relacionados à falta de substrato. A fábrica para porque faltou matéria-prima, basicamente. É isso que acontece. Importante, não dá para correr 20 quilômetros sem água, né? Quer dizer, dá, mas é isso, é gerenciar risco. É gerenciamento de risco. Paulo, vale a pena... desculpa. Imagina. Vale a pena estocar, por exemplo, ontem eu comi demais, hoje eu não vou levar gel no treino. Ou então eu tomei 2 litros de água antes, então eu não vou levar água no treino. Funciona ou não funciona? Funciona parcialmente. Assim, a gente tem um limite tem um estoque, a gente tem um estoque que chama glicogênio, que é o estoque de carboidrato do nosso corpo, mas ele tem um tempo que ele vai ser utilizado, ou tem uma quantidade de carboidrato ali estocada, e uma hora a gente vai ter que entrar com carboidrato. E um ponto interessante, quanto mais cedo a gente entrar e quanto mais carboidrato entrar, melhor a nossa performance. Água, a mesma coisa. Então, a gente pode estar muito bem hidratado para fazer o treino. Ótimo, pode estar muito bem hidratado. Mas se a gente não se hidratar durante, a gente vai começar a desidratar e a gente sabe que a partir de 1% de desidratação, ou seja, se a gente pegar 1% do nosso peso corporal, a gente já começa a descer a questão da performance. Que legal. Então, assim, é tudo relacionado eu consigo correr em jejum, por exemplo, eu consigo fazer uma ultramaratona em jejum? Tem gente que consegue, é preparado, tem dieta low carb, enfim. Tudo isso é possível. Mas quando a gente fala em rendimento, em intensidade, aí a gente começa a falar, não, aí precisa de fonte de energia. Precisa de fonte de energia rápida e de qualidade, Mas
tudo bem correr em jejum, mais do que uma prova, um treino específico. Eu vou fazer um treino da semana em jejum. É ótimo. Você melhora o seu metabolismo, você melhora a obtenção. Exato. E se for com um super coffee ainda, né? Melhor ainda. Não, tudo fã. A gente é fã. Aqui todo mundo Essa mesa aqui. Inclusive, esse aqui vai sumir. Não, o chocolate, o melhor de todos. O próximo convidado não vai ter esse. Esse aqui é o melhor. O melhor é o Choconila. Exatamente, a choconila é melhor. É bom o choconila, mas eu gosto muito de chocolate. Ô, Paulo, porque assim, como que eu faço depois para voltar de uma lesão, né? Porque isso é um medo muito assim, a pessoa se machucou, ela fica, e agora, vou, não vou, como é que eu faço para voltar, né? Porque o meu psicológico, além de tudo, da dor, o psicológico abala de você se machucar de novo, passar por todo o processo, não é? Nossa, Val, isso é muito importante, isso é muito legal de falar. Então, assim, a pior coisa que pode acontecer na vida de nós, atletas, é se machucar e é traumático. E é um processo que precisa ser respeitado certinho, assim, sabe? Não, eu sou um super-herói, eu vou voltar antes. Não, o tempo de retorno é baseado em atletas. Então, não adianta falar, não, mas meu metabolismo é muito rápido, eu recupero rápido. Mas a gente está falando de todo mundo que é mais ou menos do mesmo estilo, né? Então, respeita, esse é o primeiro ponto, respeita o que está escrito, que as pessoas estudaram durante muitos anos. Você não é um Homem-Aranha, né? Pelo menos não sabe. Pode ser um Iron Man. Pode ser, mas é igual. Enfim, então assim, respeitar o tempo de recuperação é importante. E uma vez que você respeitou, fez o tratamento, fisioterapia, tudo certinho, comece devagar. Tá. Comece uma progressão lenta. Não queira recuperar o tempo perdido. Sim. É muito comum, no sentido de, mas eu fiquei 4 semanas, eu tenho um ciclo para maratona, para prova específica, eu vou conseguir recuperar todo o volume nessas próximas 2 semanas. Você vai machucar de novo. Tem grande risco de você machucar de novo. E não só de recuperar o tempo, você querer voltar da onde você parou. Nos ritmos, nas intensidades. Sim. Porque o indivíduo, de maneira geral, ele se machuca quando ele está muito bem. Né? Sim. Porque ele erra um pouquinho, ele perde um pouco a mão, porque ele está muito bem, ele está se sentindo bem, né? E aí, com 1 semana, ele fala, não, mas eu estava correndo a 4h30, sei lá, estava correndo a 15 por hora, estou voltando agora, estou voltando a 12 por hora. Sim, você ficou 4 semanas sem treinar. E fica tranquilo que você vai voltar a correr 15 muito, muito em breve, assim, porque você perde, mas a volta ela acontece que não em geral. Fácil, Paulo. Óbvio. Se compara muito o bom da gente é que com certeza. Lá, tal. Mas chega na hora, você é humano e ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Né? Você fala assim, não, calma, nossa, é fácil falar, chega na hora, você tá ali, e aí eu acho que a grande sacada é você olhar, principalmente, ontem nós conversamos com uma psiquiatra, e eu acho que é importante isso, você se questionar, mas por que eu tô fazendo? Como é que, sabe, ver como é que tá a tua vida, analisar, fazer perguntas para você poder... Né, entender o que está acontecendo, porque senão você fica nessa busca infinita, e aí... É muito comum. É um luto quase, né? Sim. Você perdeu alguém que é você. E a pessoa se sente até, às vezes, meio impotente quando ela tá... Fraca. Lesionada, né? Ela pensa, nossa, meu superpoder acabou, e aí? Então, quer voltar rápido, então é um grande erro. Fazer isso. Lesão vamos evitar. Faz parte, né, do Mas se acontecer também, acho que faz parte do processo. Sim. Né? Acho que todos nós aqui eu acho que é um processo de autoconhecimento também. Muito. Porque tudo que te acontece, seja bom ou ruim, vai te ensinar alguma coisa. Às vezes, nesse momento, você vai, de repente, direcionar o olhar para outras coisas que você não estava prestando atenção. Exato. Né? Olhar talvez até uma parada, né? Sim. Eu acho que uma das principais mensagens que o Paulo deixou aqui hoje não ter pressa, né? Nem para evoluir e nem, caso se machuque, voltar rápido. Sim. Respeitar, se entender e ir com calma nas coisas, né? Assim, acho que de última mensagem quanto tempo você quer fazer isso, né? Se você gosta, assim, você quer isso para a vida toda, então
tem bastante tempo até. Exatamente. Vai indo, assim, não tem a pressa de, mas eu vou ficar mais velho, minha performance vai diminuir, tá tudo bem. Tudo bem. São fases da vida. Fases. E a gente, falando de corrida, tem o vovô Drauzio, né? O Drauzio é uma maior inspiração, assim, a pessoa que eu gostaria de ser quando eu tiver a idade dele, e ele, conseguiu um feito e foi notícia no mundo inteiro como o indivíduo que completou as 6 Majors mais velho no ano, né? Então, olha que façanha, né? Sim, com certeza. Enquanto a maioria das pessoas na idade dele não consegue fazer movimentos básicos, né? De ir no banheiro sozinho. É isso. Ele correu uma maratona, né? Pensar a longo prazo sempre. Gente, o papo foi incrível. Mas a gente tá chegando ao fim. Infelizmente, serei responsável por dar essa notícia, gente. Paulo, muito obrigada. Que legal. Foi demais. Tenho certeza que você ajudou muita gente que já corre há muito tempo e o pessoal lá de casa que tá começando ou que já corre também. Obrigada, foi uma honra ter você aqui nessa mesa. Que legal, obrigado. Obrigado, Babi. Obrigado, Paola. Obrigado, Val. Prazer conversar com você. Obrigado, Cafeíne. Nossa, que honra, viu? Isso não acontece todo dia na minha vida, não. Sentar com 3 mulheres assim. Estou muito feliz. Obrigado, viu? Foi muito legal. Pessoal, obrigada por ter assistido até aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui. E o nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira, às 6 da tarde. Não se esqueça de se inscrever, tocar o sininho para receber todas as novidades. E até a próxima. Valeu.